Questão UERJ 2015. Considere dois ecossistemas, um terrestre e outro marinho. Em cada um deles, é possível identificar o nível trófico em que se encontra a maior quantidade de biomassa por unidade de área, em um determinado período. Para o ecossistema terrestre e para o marinho, esses níveis tróficos correspondem, respectivamente, a: Alternativa A, produtores e produtores. Alternativa B, consumidores primários e produtores. Alternativa C, produtores e consumidores primários. Alternativa D, consumidores primários e consumidores primários. Eu vou falar dos níveis tróficos. Os níveis tróficos são usados pela ecologia para separar organismos da cadeia ou da teia alimentar. Eles podem ser três: os produtores, os consumidores e os decompositores. O primeiro dos níveis tróficos são os produtores, que são aqueles indivíduos autótrafos, ou seja, produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Esses podem ser algas, fitoplâncton ou até mesmo as plantas. E é nesse nível trófico que se encontra a maior quantidade de energia e biomassa. O segundo são os consumidores, e dentro dos consumidores temos dois: os consumidores primários, que são aqueles que consomem os produtores e não são autótrafos. Ao contrário dos produtores, são heterotróficos, que não conseguem produzir seu próprio alimento, por isso têm que se alimentar dos produtores, ou seja, são herbívoros. Temos também os secundários, que são aqueles que se alimentam do primário, ou seja, são carnívoros. E dependendo do tamanho de uma teia ou de uma cadeia alimentar, podemos ter terciários ou até quaternários, até chegarmos em um nível que seja o predador de topo. E quanto maior for o consumidor, menor será a concentração de biomassa e energia. Vale lembrar também que os consumidores têm uma baixa quantidade de energia, já que a energia costuma passar de 10% de cada nível trófico. Por fim, temos os decompositores. Este nível trófico, composto por bactérias e fungos, também é considerado heterotrófico e é essencial na ciclagem de nutrientes dentro da biosfera. É graças à biodegradação feita por eles que a matéria orgânica morta de todos os outros níveis é quebrada em substâncias simples que podem ser absorvidas por produtores e voltar à ciclagem. Na questão acima, ele pergunta onde há a maior concentração de biomassa na cadeia alimentar, terrestre e aquática, e ele diz respectivamente, então tem que ser na ordem da terrestre e na aquática que eles aparecem, isso é muito importante. Bom, lembrando que a concentração é sempre maior nos produtores, tá? Aí vem as opções. Letra A, produtor e produtor. Letra B, consumidor primário e produtores. Letra C, produtor e consumidor primário. Letra D, consumidores primários e consumidores primários. Bom, a alternativa correta nesse caso é a letra C. Como eu dei uma OBS lá em cima, que a concentração é sempre maior nos produtores. Isso se aplica, nesse caso, no terrestre. No aquático não vai se aplicar por quê? Porque tem o fitoplâncton, que ele é muito pequeno, então ele requer a maior concentração de biomassa. E aí o plâncton come ele e assim sucessivamente segue a cadeia. Por isso que nesse caso o aquático é o fitoplâncton, não é os produtores. Questão Enem 2014. Os parasitoides, misto de parasitas e predadores, são insetos diminutos que têm hábitos muito peculiares. Suas larvas podem se desenvolver dentro do corpo de outros organismos, como mostra a figura. A forma adulta se alimenta de pólen e açúcares. Em geral, cada parasitoide ataca hospedeiros de determinada espécie e, por isso, esses organismos vêm sendo amplamente usados para o controle biológico de pragas agrícolas. A forma larval do parasitoide assume qual papel nessa cadeia alimentar? Alternativa A, consumidor primário, pois ataca diretamente a uma espécie herbívora. Alternativa B, consumidor secundário, pois se alimenta diretamente dos tecidos da lagarta.
Alternativa C. Organismo heterótrofo, de primeira ordem, pois se alimenta de pólen na fase adulta. Alternativa D. Organismo heterótrofo, de segunda ordem, pois apresenta maior nível energético na cadeia. Alternativa E. Decompositor, pois se alimenta de tecidos do interior do corpo da lagarta e a leva à morte. Parasitas, que podem ser vírus, bactérias, protozoários, fungos ou até mesmo animais, são organismos muito pequenos, mas que podem ter uma importância muito maior na figura tradicional feita por ecólogos de cadeias e de teias tróficas. O nosso clássico predador de topo da África pode apresentar mais de 30 espécies de vermes parasitas em seu corpo, além de outras mais de bactérias, vírus e protozoários. Outros estudos mostram que a biomassa destes parasitas pode ultrapassar a biomassa de predadores em alguns ecossistemas, chegando até ser 20 vezes maior. Com toda esta importância ecológica, a incorporação destes organismos em modelos de teias tróficas pode alterar de uma vez por todas a péssima imagem que os parasitas têm para os humanos. Eles, além de poder controlar a relação entre a população de predadores e presas em um determinado ecossistema, por serem relativamente frágeis, podem se tornar ótimos indicadores ambientais. A baixa biomassa ou inexistência de parasitas em um ambiente pode indicar que este encontra-se em estágio avançado de degradação. Eles são considerados organismos bioindicadores. Bom, a questão está perguntando qual é o papel que o parasitóide em forma larval assume nessa cadeia. Ao observar a letra B do ciclo dado na questão, vemos que a larva do parasitóide se alimenta dos tecidos da lagarta. Ou seja, o parasitóide em forma larval não pode ser um consumidor primário, porque um consumidor de primeira ordem se alimenta de um ser autotrófico e não do hospedeiro. Basicamente, nós temos que imaginar uma cadeia onde a lagarta se alimenta de vegetais e o parasitóide se alimenta da lagarta, sendo assim, ele um consumidor secundário. Na alternativa A, diz que o parasitóide em forma larval é um consumidor primário, pois ataca diretamente uma espécie herbívora. Se ele ataca uma espécie herbívora, ele teria que ser um consumidor secundário, então já vemos que essa alternativa está errada. Na alternativa B, diz que ele é um consumidor secundário, pois se alimenta diretamente dos tecidos da lagarta. Voltando à explicação, nós vemos que o parasitóide realmente é um consumidor secundário, porque ele se alimenta dos tecidos da lagarta. Então, até agora, essa alternativa é a correta. Na alternativa C, diz que ele é um organismo heterótrofo de segunda ordem, pois apresenta o maior nível energético da cadeia. Primeiro, que o parasitóide não é um heterótrofo, então ele não se alimenta de um ser autótrofo, que no caso são os vegetais. Já podemos eliminar essa alternativa, já vimos que está errada. Na alternativa D, diz novamente que ele é heterótrofo, então também não pode ser essa alternativa. E na alternativa E, diz que ele é um decompositor, pois se alimenta dos tecidos do interior do corpo da lagarta. Decompositores são aqueles que se alimentam dos restos. Sendo assim, a alternativa B é a correta. O parasitóide em forma larval é um consumidor secundário. Questão IFSP. Analise as relações entre os seres vivos na teia alimentar esquematizada a seguir. Assinale a alternativa incorreta. Alternativa A. A coruja, a águia e a serpente ocupam nessa teia alimentar mais de 2 níveis tróficos. Alternativa B. O sapo, quando se alimenta apenas da joaninha situada na região central da figura, ocupa a posição de consumidor terciário. Alternativa C. Os seres vivos do segundo nível trófico são os decompositores. Alternativa D. As folhagens, frutos e flores dos vegetais
são os produtores que mantêm a teia alimentar. A alternativa é: o rato, o caracol e a lagarta são herbívoros. Esta questão, IFSP, abordaria os níveis tróficos, que já foram abordados anteriormente, que são os produtores, consumidores e decompositores. Porém, para não ficar repetitivo, nós iremos direto para a resolução da questão. Bom, eu vou explicar sobre a questão. Na letra A diz que a coruja, a águia e a serpente ocupam na teia mais de 2 níveis tróficos. Essa letra A está certa, porque eles se encontram como terciário ou quaternário. Então, não pode ser porque a questão está pedindo a incorreta. A letra A a gente já descarta. Na letra B, fala que o sapo, quando se alimenta só da joaninha, ocupa a posição de consumidor terciário. E também está certa, porque no caso as folhagens seriam os produtores, a baratinha é o consumidor primário e a joaninha é o consumidor secundário. Logo, o sapo se tornaria o terciário. Então, também está certa, a letra B a gente descarta. Na letra C, fala: os seres vivos do segundo nível trófico são decompositores. Bom, essa seria a resposta certa, porque o erro está quando diz os seres vivos do segundo nível trófico. Para ser decompositor, teria que ser o terceiro nível trófico. Não pode ser o segundo. Então, essa é a resposta certa, a letra C.